Ó, ó, esses novos dados estão preocupando os cientistas e mostram que provavelmente estamos no meio de um evento de encerramento da Era do Gelo. O motivo são os níveis incrivelmente altos de metano na atmosfera que ninguém previu. O que esse evento de término significa para nós e o que podemos fazer a respeito? Você descobrirá neste vídeo. Portanto, fique atento até o final. Se você gostar, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre esse importante tópico para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! Em que você pensa quando ouve o termo Era do Gelo? Provavelmente Mani City, dos filmes A Era do Gelo. Bon appétit! Mas o que muito poucas pessoas sabem, vivemos em uma Era do Gelo. É isso mesmo. O clima global está relativamente frio em comparação com épocas passadas. Basta olhar para a época dos dinossauros, quando o clima era muito mais quente e os níveis de CO2 eram até 4 vezes mais altos, o que levou a uma explosão na biodiversidade. Muitas espécies conseguiram atingir tamanhos imensos nessas condições. Hoje é muito mais frio, mas também não é exatamente o auge de uma era glacial. Há cerca de 20 mil anos, enormes geleiras chegaram à Europa Central, como você pode ver aqui. Isso significa que você poderia ter tido férias fantásticas para esquiar na costa marítima alemã. Hoje, você simplesmente nadaria no Mar Báltico com seus esquis. E é por isso que muitos cientistas falam sobre o Holoceno interglacial, uma fase quente temporária dentro de uma era glacial maior. Mas agora há indicações de que essa era glacial pode estar chegando ao fim, que o chamado evento de extinção foi iniciado. Hasta la vista, baby. E isso tem algo a ver com o metano. Mas, antes de mais nada, vamos esclarecer isso desde o início. O metano leva aí poucas sombras ao lado de seu irmão gasoso CO2, muito mais frequentemente temido e totalmente mencionado, isso apesar de o metano desempenhar um papel crucial no clima da Terra. O metano é um gás de efeito estufa ainda mais potente, mas sua característica especial é que ele tem um tempo de permanência relativamente curto na atmosfera. Com o metano, estamos falando de alguns anos, em comparação com os séculos que o CO2 pode permanecer na atmosfera. Portanto, o metano é um pouco como o irmão mais briguento do CO2, mas se esgota mais rapidamente. Na história da Terra, o metano sempre desempenhou um papel importante como um sinal de que uma era glacial está chegando ao fim, e essas transições são chamadas de terminações. E elas sempre foram marcadas por aumentos acentuados de metano na atmosfera. Portanto, é mais ou menos o que você pode medir em casa quando comer um ensopado de feijão no jantar. Hoje, porém, não estamos falando sobre esses eventos de término privado, mas sobre a variante global. E então você se pergunta, como é possível verificar quais aumentos de quais gases de efeito estufa ocorreram no passado distante? Resposta: esses aumentos de metano estão documentados em bolhas de ar em núcleos de gelo e os geocientistas e cientistas do clima podem, portanto, datar com precisão a transição de um mundo gelado para um mais quente. Aí vem, dê uma olhada nessas estatísticas. Análises de dados mostraram agora que os níveis de metano têm aumentado enormemente desde 2006. Esse aumento atual de metano na atmosfera se parece exatamente com os eventos de extinção do passado. E, como diz o ditado, se você vê um pássaro que anda como um pato, nada como um pato e grasna como um pato, você chama esse pássaro de pato. Será que esse ditado existe mesmo? Não tenho certeza. Mas o que estou dizendo é que, se parece um evento de término por causa do aumento do metano, então provavelmente é um pato, um evento de término, e é aí que posso ouvir alguns de vocês gemendo de resignação agora. E a culpa é nossa novamente. Certo? Não necessariamente. Os cientistas ainda não têm certeza da causa exata, mas é surpreendente que o aumento acentuado tenha começado por volta de 2006. Isso, de certa forma, sugere que a atividade humana não é o principal fator direto. Vamos dar uma olhada nas emissões globais de CO2 para comparação. Essa curva tem aumentado enormemente desde meados do século XX, a partir de 2006. Observamos, se é que isso aconteceu, um ligeiro nivelamento com tendência a um platô. Se considerarmos as emissões de CO2 como um indicador das atividades humanas relacionadas ao clima, não parece que esse possa ser o principal fator para o aumento do metano. Além disso, sabemos que as emissões humanas de metano aumentaram muito na década de 1980 com a expansão do setor de gás natural, mas depois se estabilizaram novamente na década de 1990. Mas então o que é? O que está causando o fim da era glacial? O ensopado de feijão? Evanisbe,
professor emérito de Ciências da Terra da Universidade de Londres, publicou um estudo sobre o término atual e afirma: dentro da terminação que dura milhares de anos, há uma fase abrupta que dura apenas algumas décadas. Durante essa fase abrupta, o metano está aumentando rapidamente e provavelmente é impulsionado pelas zonas úmidas tropicais. Portanto, embora ainda seja controverso, essas zonas úmidas parecem ser a fonte de metano, especialmente na África. Os impulsionadores da terminação, os causadores do período quente, os assassinos do Holoceno interglacial, e assim por diante. E por que isso está acontecendo? O aumento da precipitação tornou as zonas úmidas da África mais úmidas e maiores, enquanto o aumento das temperaturas promoveu o crescimento das plantas, o que, por sua vez, leva a mais processos de decomposição e, portanto, mais metano. Em princípio, esse é exatamente o efeito que, em sua forma extrema, levou a condições semelhantes às dos dinossauros. O degelo do permafrost na Sibéria, que já produziu vários apelidos de animais históricos congelados, como esse mamute bebê, também contribui para isso. E, assim, há um efeito de autorreforço: mais metano descongela o permafrost, e o descongelamento do permafrost, por sua vez, produz mais metano. Evan Nisbet disse: embora as evidências ainda não sejam conclusivas, vale a pena pensar na escala dessa mudança climática. No passado, as terminações transformaram grandes extensões de tundra gelada no hemisfério norte em pradarias tropicais onde os hipopótamos perambulam. A mudança nas condições climáticas das áreas úmidas da África também se deve, obviamente, à mudança climática antropogênica. Mas ela também é causada por outros processos que ainda não compreendemos 100%, como os ciclos de Milankovitch. Fiz um vídeo detalhado sobre esse tópico empolgante há alguns meses e o linkei para você aqui. A questão relevante agora é: o que podemos fazer a respeito, seja qual for a causa? Existe alguma maneira de reduzir as emissões de metano novamente? Já existem alguns pontos pelos quais poderíamos começar. No setor de petróleo e gás, geralmente há vazamentos pelos quais o metano escapa. Portanto, poderíamos prestar muita atenção para vedá-los imediatamente. Os aterros sanitários também são uma fonte significativa de emissões de metano. A cobertura de aterros sanitários com solo ou outros materiais pode evitar que o metano entre na atmosfera. E a agricultura, com sua pecuária, é, obviamente, uma grande produtora de metano, mas também incrivelmente importante para a humanidade. Na Irlanda, por exemplo, há atualmente uma discussão sobre o abate de 200.000 vacas nos próximos anos para atingir as metas climáticas irlandesas. Bem, devo dizer com toda sinceridade que acho isso muito desconcertante. Estamos matando 200.000 animais para atingir nossas metas políticas autoimpostas? Bem, acho que matar seres vivos como emissores de CO2 e metano é uma caixa de Pandora que deveríamos manter fechada. A maneira correta seria usar tecnologias avançadas para reduzir as emissões de metano na agricultura sem matar ninguém. Vamos ver como o evento de encerramento se desenvolve. É claro que vou mantê-lo atualizado, mas você só poderá fazer isso se assinar meu canal. E sei, pelas estatísticas do YouTube, que mais da metade de todos os espectadores não se inscrevem no canal. Mas é totalmente gratuito, me ajuda imensamente e você não perderá mais nenhum vídeo galáctico. Então, pessoal, apertem o botão de inscrição. Vamos voltar ao clima global. Uma coisa que anularia completamente todos os modelos climáticos seria a erupção de um supervulcão. E, de fato, não apenas o vulcão Yellowstone está sendo observado, mas também os campos de Phlegraean, na Itália. Eles têm causado cada vez mais preocupação aos vulcanólogos nas últimas semanas. Qual é a probabilidade de uma erupção? Você pode saber tudo sobre isso no vídeo abaixo, que você definitivamente deveria assistir. Há também uma filmagem original espetacular desses supervulcões. Caso contrário, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.